Concurseiro Inildo e concurseiro Inildo do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos apresentar a nossa aula 3 da Lei Orgânica do município de Macaé. Foi muito pedido aí pela galera, então desejo de vocês é uma ordem. Galera, como sempre, não esquece, deixa o like pro titio, deixa o comentário aqui embaixo se você quiser uma quarta aula e também deixa a sua inscrição no canal, porque a sua inscrição vai fazer com que o YouTube te avise quando a gente posta uma aula nova, beleza? Os nossos materiais estão aqui embaixo. São 100 questões da Lei Orgânica com gabarito e comentários, 50 questões do Estatuto do Servidor e você leva de graça aí o audiobook. O audiobook é simplesmente você escutar a Lei Orgânica ou escutar o Estatuto do Servidor enquanto você arruma a casa, enquanto você vai trabalhar, enquanto você vai fazer uma caminhada, enquanto você está ali no momento de reflexão e você quer ouvir. Porque às vezes a leitura cansa, né? E às vezes você ouvindo ali dá para fazer outras coisas, dá para você estudar legal, tá? Então assim que você realizar a compra, o meu WhatsApp está aqui embaixo, entre em contato comigo que a gente envia o audiobook para você. Beleza? Então, sem mais delongas, ó, segue a gente aqui no Instagram, eu sempre erro, eu nunca consigo acertar aqui, ó, só questões de concursos. Aí lá você vai ter também materiais exclusivos, vai ter lá a nossa prova social, né, pessoas que foram aprovadas em concurso com o nosso material, com as nossas aulas, beleza? Então segue a gente lá também para dar essa força, ok? Então hoje a gente vai falar aqui, ó, das comissões. Vamos falar das comissões então, né? Então as comissões, aqui no artigo 55, ele vai dizer que as comissões da Câmara, né, serão permanentes, serão especiais, de inquérito, de representação, representativa e processante, né? Então, previstas aqui no regimento interno da Casa, que lhe dará as normas de funcionamento. Então, vamos entender aqui o que significa cada uma delas, né? Então é assim, as comissões são grupos, né? Opa, tirei aqui, né? Desculpa. As comissões, elas são grupos de vereadores, né? São grupos de vereadores para discutir, né? Para analisar, emitir pareceres sobre assuntos específicos. Então, elas são essenciais ali para o funcionamento legislativo, pois permitem ali uma análise mais aprofundada, mais especializada dos temas em discussão. Então ele vai dizer aqui que existe comissões permanentes. O que são comissões permanentes, né? São aquelas que têm caráter contínuo, né? Existem ali ao longo de toda a legislatura. Elas tratam de assuntos recorrentes e gerais ali da Câmara, como finanças, justiça, saúde, etc. Ele fala também das comissões especiais. Então, as comissões especiais são formadas para tratar de assuntos específicos, né, de assuntos temporários. Então, uma vez concluído o trabalho para o qual foram criadas, essas comissões são desfeitas, né? Ele fala também que tem as comissões de inquérito, né? Então, criadas ali para investigar determinados fatos ou situações ali que demandam uma apuração detalhada, né? Como denúncias de irregularidades, por exemplo. Então, essas comissões têm o poder de investigar, têm um poder investigativo, similar ali ao judicial, podendo convocar testemunhas, requisitar documentos, enfim, tá? São as famosas aí, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, beleza? E aí tem as de representação. As de representação são formadas ali para representar a Câmara em eventos, cerimônias, ou perante outras entidades e órgãos, tanto no âmbito municipal quanto em outras esferas. Tem também a representativa, né? Então a representativa trata-se de uma comissão específica, normalmente compostas por membros da Câmara da Mesa, né, por membros da mesa diretora, que atuam em nome da Câmara durante o recesso parlamentar, garantindo a continuidade ali administrativa e legislativa. E a comissão processante, né? Então essas comissões processantes, elas são instituídas
para processar, julgar, né, infrações políticas administrativas cometidas por vereadores ou outras autoridades municipais, seguindo um rito processual específicos. Beleza? Então, elas são previstas no regimento interno. O que é o regimento interno? Significa que a criação, a estrutura, as atribuições, o funcionamento dessas comissões estão detalhadamente descritos no regimento interno da Câmara Municipal. Então, esse documento ele é um documento que é normativo, ele vai regular as atividades internas da Câmara e estabelece as regras de procedimento legislativo. Beleza? Beleza, aí ele vai falar aqui também no texto, previsto no regimento interno e dará as normas de funcionamento. Então, o regimento interno da Câmara, ele define como cada comissão deve funcionar. Então, ali vai incluir aspectos como a composição, as competências, os prazos, os procedimentos para a realização de reuniões, as votações, emissão de pareceres, entre outros. Então, isso vai assegurar que todas as comissões operem de maneira organizada, né, de maneira eficiente, cumprindo suas respectivas finalidades. Beleza? Aí ele vai falar aqui que no parágrafo 1, que a eleição das comissões permanentes, né, será realizada anualmente, ou seja, a cada ano, na primeira reunião da sessão legislativa, permitida a reeleição dos seus membros. Beleza? Então, as comissões permanentes, a gente já sabe que são aquelas com caráter contínuo ao longo de toda a legislatura. Elas terão ali seus membros eleitos todos os anos. Beleza? Então, isso implica que a composição dessas comissões pode mudar anualmente, dependendo do resultado da eleição interna. Então, a eleição dos membros das comissões permanentes deve ocorrer na primeira reunião da sessão legislativa. A sessão legislativa geralmente começa no início do ano, e essa primeira reunião é crucial para definir a organização interna da Câmara para o ano que se inicia. E aí ele fala sobre a permissão de reeleição dos seus membros, né? Então, os membros da Câmara, os membros das comissões permanentes, eles podem ser reeleitos. Isso significa que aqueles que já fazem parte de uma comissão têm a possibilidade de continuar nela por mais um mandato, caso sejam novamente escolhidos. Então, a reeleição permite a continuidade dos trabalhos e a manutenção da experiência e conhecimentos adquiridos pelos membros. No parágrafo 2 aqui, na composição das comissões, assegurar-se-á, tanto que possível, a representação proporcional dos partidos ou bloco de vereadores existentes na Câmara. Eu tinha falado esse texto mais acima, na aula anterior, eu tinha falado assim a grosso modo. Eu vou dar uma explicação um pouco mais detalhada para você entender, né? Para vocês entenderem. Beleza? Então, ele vai falar aqui, representação proporcional. Representação proporcional. Então, a formação, né? A formação das comissões, ela deve refletir a composição política da Câmara Municipal. Então, isso significa que, ao determinar os membros de cada comissão, deve-se buscar uma distribuição que represente proporcionalmente os partidos ou blocos parlamentares presentes na Câmara. Então, na Câmara, os vereadores podem estar organizados em partidos políticos ou em blocos parlamentares, que são grupos de vereadores que vão se unir ali para agir de forma coordenada. Esses blocos, eles podem ser formados por vereadores de um mesmo partido ou de diferentes partidos que se aliam, né, vão se aliar para ter maior influência nas decisões. Então, a expressão tanto quanto possível indica que a representação proporcional é um objetivo a ser perseguido, mas reconhece que pode haver limitações práticas na sua implementação. Então, essas limitações podem ser decorrentes do número total de membros de cada comissão e da necessidade de combinar critérios de proporcionalidade com a funcionalidade e a eficiência das comissões. Beleza? Então, a representação proporcional nas comissões é fundamental para garantir que todas as correntes políticas presentes na Câmara Municipal tenham voz, né? Tenham voz e influenciem nos processos decisórios. Então, isso promove a democracia interna, assegura ali que as diversas perspectivas políticas sejam consideradas na análise dos projetos de lei e demais matérias discutidas nas comissões,
Por exemplo, se um partido possui 30% das cadeiras da Câmara, idealmente, esse partido deveria ter uma representação aproximada de 30% em cada comissão. Da mesma forma, blocos parlamentares formados por alianças de partidos devem ter sua representatividade respeitada. Então, essa regra contribui para uma gestão mais equilibrada, né? Uma gestão mais justa das atividades legislativas, evitando a concentração de poder em um único partido ou grupo, ali promovendo a pluralidade e a diversidade de opiniões no processo legislativo. Aí ele vai falar aqui no parágrafo 3, isso aqui é importante, as comissões de inquérito, que são as CPIs, né? Criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento proposto de 1/3 dos vereadores. O que a banca pede é isso aqui, ó. 1/3 dos vereadores. É isso aqui que ela pede. E aprovada por maioria absoluta da Casa. A gente vai falar o que significa maioria absoluta quando a gente chegar em processo legislativo. Terão poderes de investigação próprios, né? Então ele tem ali, ó, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, com a finalidade de apurarem fatos determinados e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público. Então, eles vão fazer essa análise interna e, caso seja comprovado algum crime, né, é enviado aqui para o MP, que é o Ministério Público, para que promova ali a responsabilidade civil, né, ou criminal dos infratores. Beleza? Então, não será criada nenhuma outra comissão especial enquanto estiverem funcionando concomitantemente pelo menos 3 comissões, salvo deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara. Beleza? A gente vai dar uma pulada aqui, né? Que a gente vai colocar aqui os assuntos mais cobrados, tá? Presta atenção nesse artigo 62, porque aqui compete à Câmara Municipal, ó, com a sanção do prefeito. E no artigo abaixo, que é o 63, compete privativamente à Câmara Municipal, sem a necessidade da sanção do prefeito. Então, o que é que a banca faz? Ela vai colocar esses conceitos aqui no lugar desses aqui. Por exemplo, compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, exceto. Aí você vai ter que saber o que é com a sanção do prefeito e o que não é. Qual é o bizu, né? Qual é a dica que a gente passa sempre? Quando compete à Câmara com a sanção do prefeito, é algo que envolve o município. E quando é privativamente da Câmara, é algo que envolve algo relacionado à Câmara Municipal, algo relacionado interno, né? Então vai envolver muito finanças do município, né? Coisas que envolvem o município. Se você observar aqui, ó, autorizar isenções, anistias fiscais, anistias são perdão de dívidas, né? E remissão de dívidas. Você perceba que aqui está associado a finanças, né? Votar o orçamento anual aqui, ó, o orçamento anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Então essas ALOAs aqui, né? Aqui é ALOAs, que é a lei orçamentária anual, o plano plurianual, que é o plano para vários anos, ali eles fazem um planejamento financeiro para vários anos, e a lei de diretrizes. A lei de diretrizes vai direcionar como é que a LOAS vai funcionar, tá? Bem como autorizar a abertura de créditos, ó, suplementares e especiais, respeitado a legislação específica em vigor. Mas observe que isso aqui é com a sanção do prefeito. Então, votar a lei de orçamento anual necessita ali da sanção do prefeito, tá? Deliberar quanto à observação de empréstimos, observe que tem, né, alguma coisa associada a dinheiro, né? A dinheiro que vai ser aplicado no município. Operações de crédito, observe, tá vendo? Bem como a forma de meios de pagamento, seus valores, prazos, não podendo este ultrapassar o término do mandato. Autorizar a concessão de auxílios e subvenções, né? Autorizar a concessão de direito real de uso de bens do município. Então você já sabe aqui, ó, quando tiver município, você vai saber que é com a sanção do prefeito, porque aí vai envolver, aí está envolvido o município também, não está envolvido algo interno da Câmara. Você vai perceber que com a sanção do prefeito,
vai envolver algo mais amplo. E com a competência só privativa da Câmara, vai envolver algo mais interno, tá? Então, ó, autorizar alienação. Alienação é você passar um bem para o nome de outra pessoa, né? Permuta, né? Que é aquilo que você recebe, é tipo uma troca, né? Permuta é tipo uma troca, a venda, né? De bens imóveis do município. Observe que tem um município aqui, ó. Se tem um município, você já vai ficar ligado que pode ser que seja, né, uma competência da Câmara com a sanção do prefeito. O que é sanção? É com a autorização do prefeito, tá? Com autorização do prefeito. Ó, autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios, não podendo os mesmos ser assinados sem a prévia autorização da Câmara, beleza? Ó, aprovar o plano diretor. O que é o plano diretor, né, galera? O plano diretor é um instrumento, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana de um município. Então, o que ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer ali diretrizes para o ordenamento do território municipal, ele vai visar promover o desenvolvimento sustentável, melhorar a qualidade de vida da população. Então, a competência de aprovar o plano diretor é atribuída à Câmara Municipal, que precisa da sanção do prefeito. Mas observe que o plano diretor é algo relacionado ao município, né? Então, o plano diretor, ele vai orientar ali o crescimento da cidade de maneira ordenada, né? Vai considerar aspectos ambientais, sociais, econômicos. Então, ele busca equilibrar a expansão urbana com a preservação dos recursos naturais. Ele define também zonas e áreas específicas ali para diferentes usos, como residencial, comercial, industrial, agrícola, né? Então, isso ajuda a organizar o espaço urbano, vai evitar conflitos de uso e vai promover uma ocupação mais racional, mais eficiente do território. Ele também, o plano diretor, ele estabelece diretrizes para a implementação e melhoria da infraestrutura urbana. Então, como transporte, saneamento, energia, saúde, educação. Isso assegura que o crescimento da cidade seja acompanhado pela expansão dos serviços públicos essenciais. Então, o plano diretor também, ele envolve a participação da comunidade, vai garantir que as necessidades e aspirações dos moradores sejam consideradas. Então, a aprovação pela Câmara Municipal é um momento crucial de validação desse processo participativo, né? Então, antes de sua aprovação, o plano diretor ele é amplamente discutido em audiências públicas, onde a população e diferentes setores da sociedade podem apresentar sugestões e críticas. Então, após as discussões, ajustes necessários, o plano diretor é submetido à votação da Câmara. A aprovação depende da maioria dos votos dos vereadores e precisa também da sanção do prefeito, beleza? Então, para aprovar o plano diretor, você observa que o plano diretor é muito voltado para o município. Então, tudo que for voltado para o município, tudo que for relacionado a finanças, você vai ficar meio que ligado assim, tá? Para que você perceba que se tiver ligado ao prefeito, né, se tiver ligado à sanção do prefeito, tá ligado ali, é como se os dois trabalhassem em parceria. Então, se for envolver o município, finanças do município, como que o município vai ser gerido, aí é uma competência da Câmara com a sanção do prefeito. Observe aqui, ó, delimitar o perímetro urbano. Então, ele vai delimitar ali qual é o perímetro urbano, qual é o perímetro rural. Então, está ligado ao município. Ó, propor autorizar a denominação dos próprios. Então, aqui, ó, vias, logradouros públicos, que são as ruas, né? Proibida a designação de nome de pessoas vivas. Então, eles vão aqui autorizar a denominação das vias, dos logradouros. Observe que está ligado ao município. Estabelecer normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Então, sempre observe que está ligado ao município, tá? Aprovar sistema tributário. O sistema tributário tem a ver com o quê? Com os tributos do município. Então, tem a ver com dinheirinho, arrecadação, a distribuição de suas rendas. Então, se tiver, precisa da sanção do prefeito, tá? Autorizar os planos e programas municipais de desenvolvimento. Tem aqui os municipais, né? Você já vai matar a charada. Dispor quanto aos bens do domínio público. Autorizar a transferência temporária da sede do governo municipal. Tá vendo? Tem tudo a ver com o município, ó.
Aprovar a criação, transformação e extinção de cargos e funções públicas. Então, se fizer, né, a aprovação, a criação, a transformação e extinção de cargo público, tudo é com a sanção do prefeito. Aí a gente chega no artigo 63, que compete privativamente à Câmara. Então aqui não precisa da sanção do prefeito, a Câmara pode tomar suas próprias decisões. O que é que ela pode fazer, né? Essas atribuições, ela pode o quê? Eleger a mesa diretora. Então, a mesa diretora, galera, ela é um órgão de direção da Câmara Municipal. Ela vai ser responsável ali pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos. E aí, eu paro agora só para te mandar um recadinho. Se você estiver gostando dessa aula, por favor, por gentileza, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário e se inscreve no canal para você receber sempre as notificações, ok? Beleza? Para respirar, calma, respira, bebe uma águazinha, tranquilo, sem medo de ser feliz, ok? Então vamos lá. Então a mesa diretora, ela é responsável ali pela condução dos trabalhos legislativos. Então o que ela vai fazer? Nos trabalhos legislativos vão ter as comissões, vão ter as sessões, né? E aí a mesa diretora vai organizar como é que será, vai ter o presidente lá. Olha, a comissão de saúde vai ser no dia X, a comissão de transporte vai ser no dia Y, então vocês vão debater, vão ter esse horário aqui para cada um falar, o presidente vai estar ali, né, administrando o que é que um fala, o que é que o outro não fala, né? Então, a mesa diretora significa, assim, a organização, né, interna da Câmara para gerir seus processos, né? Então, ela serve ali como, ela é composta por grupo de vereadores eleitos pelos seus pares, e esses vereadores eles vão debater. Então, é como se fosse assim, tem uma escola, a escola tem os professores, tem a diretora, né? Então, ali dentro da escola é a mesa diretora, vamos supor, né? Que tem o diretor, tem os professores e tem os alunos. Então, quais os horários das aulas? X. Professor tal vai dar aula na turma B. Então, eles vão administrar a escola. A mesma coisa é na mesa diretora. Eles vão organizar os horários, o que é que vai ser falado naquele dia, quais são as comissões, se vai ter comissão permanente, se vai ser uma comissão de inquérito, né? Se vai ter uma sessão extraordinária para assuntos de emergência. Então, eles vão fazer essa organização para que o processo legislativo ocorra com organização, né? Beleza? Então, essa mesa diretora é eleita pelos próprios membros da Câmara, né? Então, é assim que funciona. Então, a mesa diretora, eles são eleitos pelos próprios vereadores da Câmara Municipal. A eleição geralmente ocorre no início de cada legislatura, que corresponde ao período de mandato dos vereadores. Então, pode haver eleições anuais ou bienais, conforme o regimento interno. Qualquer vereador pode se candidatar ali aos cargos da mesa diretora, sendo comum a formação de chapas, né, que reúnem candidatos para todos os cargos da mesa. Então, as chapas ou candidaturas individuais apresentam suas propostas e são submetidas à votação. E aí vai existir o presidente, o vice-presidente, o secretário e o segundo secretário, né? Beleza? Show de bola. Então, vamos seguir. Observe que isso aqui é uma coisa interna da Câmara. Não está envolvido o município, né? É uma diretriz ali da própria Câmara, né? Elaborar o regimento interno. O regimento interno nada mais é do que as regras, né? Como é que deve seguir as regras de acordo com essa lei. Então, quem elabora o regimento interno o regimento. Aqui ele está se referindo ao regimento interno da própria Câmara, tá? Então, quem elabora o regimento interno é ela mesma. Não precisa da sanção do prefeito para criar o regimento interno da Câmara. Organizar os serviços administrativos, o quê? Internos, tá? Então tem a ver mais com a parte interna da Câmara. Conceder licença ao prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Então quem que concede a licença do prefeito? Observe que é uma coisa interna, não está envolvendo o município, né? Você pode até ver algumas coisas aqui que vão envolver o município, mas a gente vai tirar essa dúvida de vocês. Autorizar o prefeito ou vice-prefeito a ausentar-se do município por mais de 10 dias. Aqui são 10, tá?
Geralmente são 15 dias, mas aqui são 10 dias. Prestar atenção nisso aqui, ó. Por necessidade de serviço ou doença, se para dentro do território nacional, por qualquer tempo para o exterior. Então, o prefeito ele só pode se ausentar, né, do município durante 10 dias. E aí, quem autoriza isso daí, né, é a Câmara, tá? Porque a Câmara, ela fiscaliza o Poder Executivo também. Ela tem o poder de fiscalizar as ações do prefeito. Então ela também, ó, ela pode ela pode julgar as contas do prefeito. Ela vai deliberar ali sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo de 60 dias. Lembra isso daqui, ó. Isso aqui caiu na última prova que eu fiz, caiu isso daqui. Eu pensei, pô, Tribunal de Contas, julgar as contas do prefeito, né? Você vai, pô, a Câmara ela vai julgar as contas do prefeito, então é uma competência só da Câmara. Como é que o prefeito, né, vai tomar e vai julgar as contas dele mesmo? Não tem como, né? Não faria sentido nenhum. Então, o prazo aqui você grava, são 60 dias, né? E ele vai mandar um parecer para o Tribunal de Contas do Estado de seu recebimento, observados os seguintes preceitos aqui, ó. O parecer do Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Decorrido o prazo de 60 dias sem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do Tribunal de Contas. Rejeitadas as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Decretar a perda do mandato aqui também é uma atribuição só da Câmara, tá? Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nessa lei e na legislação federal aplicável. Observe que decretar a perda do mandato do prefeito é algo interno, não está envolvido aí diretamente o município, né? Aprovar a autorização de empréstimos, ó, aqui tem um empréstimo para confundir sua cabeça, lembra que eu falei que tem a ver com dinheirinho, né? A aprovar a autorização de empréstimo na operação de acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. Então observe que eu falei que o município seria a dica, mas aqui já tem o município para confundir. Então ela vai aprovar a autorização. Quem tem que aprovar a autorização de empréstimo, aqui em cima, ó, você vai perceber que ele vai falar aqui de empréstimos aqui, ó, deliberar e discutir, né? Ele vai discutir quanto à obtenção de empréstimos. Aqui vai discutir. Aqui, para discutir, precisa da sanção do prefeito. Agora, para aprovar a autorização de empréstimo, é só a Câmara que aprova, tá? Proceder à tomada de contas do prefeito, ó, observou aqui algo ligado ao prefeito, algo ligado internamente, você já sabe que é uma competência só da Câmara, tá? Através de comissão especial, quando não apresentado à Câmara dentro do prazo de 60 dias. Aqui o prazo sempre é de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa. Aprovar convênios, acordos ou qualquer outro instrumento a ser celebrado pelo município com a União, Estado ou outros de direito público interno com entidades de assistência à cultura, né? Beleza. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Aqui. Tem a ver com a parte interna, né? Convocar o prefeito, ó, tá vendo? Convocar o prefeito. Então você já tira aí essa conclusão, os seus respectivos auxiliares para prestar esclarecimentos, aprazando de hora para comparecimento. Deliberar sobre o adiantamento e a suspensão das reuniões. Então, as reuniões acontecem aonde? Dentro da Câmara. Se é dentro da Câmara, é interno. Se é interno, é privativo da Câmara, tá? Não tem erro. Conceder honrarias em conformidade com as determinações próprias do Legislativo. Julgar o prefeito. Então, você já matou a charada. Ó, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Lembra que eu falei que o Legislativo, ele controla, fiscaliza os atos do Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? É o prefeito. Prefeito, tá? Prefeito. Vou botar aqui para você nunca mais esquecer. Minha letra é uma maravilha. Show? Inclusive os da administração indireta também, tá? Fixar até 30 dias antes das eleições municipais, observando o que dispõe o inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal, os subsídios dos vereadores, ou seja, os valores, né, a ser pagos pelos vereadores em cada legislatura, para vigorar na subsequente, sobre os quais
incidirá o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Isso aqui já esse daqui de baixo, né? Fixar os subsídios também aqui, ó, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, em estrita observância o que dispõe a Constituição Federal, tá? Show. Aqui ele já está vetado. Aprovar pelo voto da maioria absoluta de seus membros moção de desaprovação de ato de qualquer auxiliar do prefeito ou de ocupante de qualquer cargo em comissão, sobre cujo processo de discussão e votação disporá o regimento interno, assegurando-lhe direito à defesa em plenário. Conceder gratificação aos servidores. Isso aqui a gente está falando ainda, né, da competência privativa do município. É conceder gratificação aos servidores da Câmara Municipal, que será regulamentada em resolução. Os subsídios que tratam incisos 8 e 9, 7 e 7A, poderão ser reajustados no mesmo percentual e na mesma época em que forem os vencimentos dos servidores públicos municipais, observados parâmetro estabelecido na legislação pertinente. Mas observe que mesmo que você, né, seja muita informação, você vai procurar no texto algo relacionado ao município, algo relacionado mais amplo e não internamente. Se ele está falando aqui de servidores públicos, né, se ele está falando aqui vencimento e tal, você já vai ter uma ideia de que ele está falando que é uma competência só da Câmara Municipal. Beleza? Show de bola. Aqui no artigo 66... no artigo 64, ele vai dizer que os vereadores são invioláveis quando do exercício do mandato e na circunscrição do município por suas opiniões, atos e palavras. Então, eles não podem ser processados pelas suas palavras, ações e votos, né? Eles não podem, né, eles são invioláveis. Agora, eles têm que estar no exercício do mandato, tá? E na circunscrição do município, ou seja, eles têm que estar ali no município, né? Beleza. Então eles são invioláveis. Os vereadores são invioláveis. Eles podem falar tudo? Não. Não é assim. Não vai xingar, vai falar o que ele quiser, né? Beleza. Então os vereadores aplicam-se disposto parágrafo 1, 2 e 3, 4, 5 e 6 do artigo 102 da Constituição Federal. Beleza? Aqui mais embaixo a gente vai falar dos processos administrativos. É essa aula aqui que a gente vai dar na próxima aula, tá? Então, se você gostou dessa aula, deixa o like. Se você quiser uma quarta aula, deixa aqui também um comentário. Processo legislativo é um assunto que é recorrente, né? É um assunto que cai bastante. Então, a gente vai aplicar essa aula na próxima aula. Para não ficar tão massivo, a gente vai administrando assim, de forma, digamos assim, racionada. Essa é a palavra. Beleza? Então, obrigado pela atenção de todos, que vocês consigam atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!